Olá, bom dia! Hoje, 25 de julho, é o Dia Nacional do Escritor. No Opinião Minas de hoje, nós vamos falar sobre o tema com a contadora de histórias e presidente da Câmara Mineira do Livro, Rosana Montalverde. Ela fará uma homenagem a Rubem Alves, João Baldo Ribeiro e Ariano Suassuna, escritores brasileiros que morreram neste mês de julho. Mas nós começamos o programa com um assunto diferente, com um assunto interessante. Nós vamos conversar com Marcelina de Almeida, que é das Graças Almeida, que é professora da UENG. Nós vamos falar também com a Gisele Mafra, da Fundação de Parques Municipais aqui de Belo Horizonte, sobre uma coisa que você aí em casa deve estar pensando. Não, deixa eu ver qual é o assunto. Eu vou te dizer. Nós vamos falar sobre o patrimônio cultural, que é o Cemitério do Bonfim. Um local muitas vezes associado à dor, à tristeza, mas que se vai se redescobrindo na arte, na cultura. E é sobre isso que nós queremos entender nesse primeiro bloco. Sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Eu confesso que quando vi lá na programação visita guiada ao Cemitério do Bonfim, achei muito curioso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual o olhar, qual é assim a busca que é realmente um lugar, um espaço curioso, de peças bonitas, de uma história da nossa cidade? Aí vamos apresentar isso para o nosso telespectador. Perfeitamente. Tá joia. Bom, na verdade, essa reação a gente percebe muitas pessoas, assim, uma visita ao cemitério, mas a ideia é exatamente mostrar não é só um espaço de dor para enterrar as pessoas, mas também ali tem vários elementos da história, da cultura de Belo Horizonte. É isso que a gente tenta mostrar, né? Exatamente. E como é que foi esse trabalho? E acaba se tornando também um trabalho acadêmico e há todo embasamento, vamos dizer, nisso, né? Não é simplesmente um olhar pelo olhar. Não, na realidade, esse projeto das visitas, ele já existe há bastante tempo. Em função do meu ofício, do meu trabalho, porque meu primeiro objetivo, a minha primeira intenção em relação ao Cemitério do Bonfim era acadêmico. Então, foi a partir das investigações do acervo do cemitério que eu fiz o meu projeto de doutorado, e é através desse projeto de doutorado que eu desenvolvo as pesquisas no âmbito da Universidade Estadual de Minas Gerais, onde eu sou professora. E eu conduzia as visitas e as investigações com os meus alunos para esse lado acadêmico, da pesquisa. Entretanto, desde junho de 2012, em contato com a Gisele e com a Fundação, nós decidimos que seria interessante, que valeria a pena, que esse olhar partisse também para o que a gente chama de extensão. Então, se na universidade nós temos um pilar, 3 pilares, na verdade, que é a educação, a pesquisa e a extensão. O que é extensão? É investir o que se produz dentro dos muros da universidade para a comunidade em si. Uhum. Então, as visitas sendo promovidas para a população em geral é um resultado dessa pesquisa, desse diálogo que passamos a travar, né, com a Fundação através da Gisele, que é turismóloga e é uma pessoa que tem uma sensibilidade para essas questões. E a ideia é essa, né? É mostrar para a população belo-horizontina o valor daquele espaço, não apenas cumprindo a função primordial dele, que é o sepultamento dos mortos. Ninguém quer tirar do cemitério essa função, mas mostrar para a população que, para além disso, existem outras possibilidades de apropriação daquele lugar. Verdade. E até um aspecto filosófico, né, professora, que poderia ser resgatado que quando você está num cemitério, é aquele momento de ver que as nossas vidas são finitas, né? Que as nossas histórias têm início, meio e fim, e que a vida precisa ser vivida e refletida. A dor tem esse aspecto, mas tem um aspecto da reflexão, né? E a sabedoria nessa visão. Sem contar, claro, esse aspecto arquitetônico que chama muita atenção também, né? Principalmente o Cemitério do Bonfim não foi escolhido por acaso, por esse aspecto. É muito belo do ponto de vista de construção, né? Ele é um cemitério que ele está situado temporalmente. Então, nós, estudiosos de cemitérios, a gente tem esse cuidado de pensar que cada cemitério, cada espaço de culto aos mortos, ele está relacionado com o seu tempo. Então, o Cemitério do Bonfim é um cemitério do final do século XIX, que a gente chama de 800 tardio. Os cemitérios do século XIX são cemitérios que apresentam uma característica muito peculiar, que
que é essa questão da arquitetura e da decoração externa. Deixa eu só acrescentar que nós temos algumas imagens para que a senhora continue falando, porque nós vamos cobrir, porque é para mostrar para as pessoas um pouquinho do que a senhora está falando. Pode Sim. continuar. Então, o cemitério do Bonfim, essa questão da arquitetura, né, do que se produz ali dentro, do que se tem ali dentro, do acervo, está relacionado com a sua época. Então, é o pensamento do ser humano naquele momento em relação à morte, que é o que distingue dos cemitérios contemporâneos. Que é só nessa explicação se torna muito mais fantástica as imagens que nós estamos observando. Exatamente. Que além de serem belas, tem um significado que ultrapassa esse sentimento da observação. Então, um retrato. Sem contar que, eu imagino que fui examinar, é uma tendência, assim, existe há muito mais tempo do que é o comum o turismo em cemitérios. Também, no caso aí, não só a visita guiada para a população, mas atraindo pessoas que fazem isso, né? Há esse, vamos dizer, setor, vamos dizer assim. Sim, é um segmento do turismo. A gente vê isso muito tradicional em Paris, em Buenos Aires, mas a gente percebe porque é um local que tem vários atrativos, né? Que em turismo a gente trabalha com atrativos. Claro. Então, são elementos que despertam o interesse, a curiosidade das pessoas. E o cemitério do Bonfim, a gente percebia, até tendo uma pesquisa da Marcelina como referência para os nossos trabalhos, a gente percebia que ali tinha um elemento interessante para você trabalhar. Potencial de possibilidades. E era o papel nosso até abrir isso para a população, divulgar isso para a população. Então, a visita ela é muito rica nesse sentido, porque tem o elemento histórico, o elemento arquitetônico, essa discussão sobre a questão filosófica da vida. Sim. São personagens da história de Belo Horizonte, do estado, do país, que estão enterrados ali. Sem dúvida. Tem uma relação com a construção da cidade. Então, são vários assuntos que são abordados nessa visita. De histórias, até histórias, né? Assim, daquelas que a gente não consegue nem sequer comprovar pela academia, mas que povoam a mente dos habitantes. Tem as lendas urbanas, que as pessoas se interessam muito, gostam. Imagino que a primeira coisa que eles devem chegar lá é perguntar, né? Sempre alguém fala. Se existe de fato, se existiu, se tem ou não tem. Acontece. Sim. Sempre. E acho que até em função dessa diversidade tão grande de assuntos que podem ser abordados, a gente tem tido um público muito diversificado, né? Isso que eu ia perguntar, qual que é, assim, dá para ter uma característica? São estudantes que, às vezes, na academia, percebem que há um estudo sério e estudantes de arquitetura, né? Também, mas pessoas curiosas também. Não só estudantes. Então, nós temos recebido um público, eu tenho comentado com a Gisele, que é um público muito heterogêneo. Eu já guiei nas visitas crianças, 6, 4 anos, senhores, senhoras donas de casa. E é óbvio, há um público acadêmico muito grande, né? Interessado, pessoas que querem aprender, que querem inclusive participar da pesquisa. Famílias que são proprietárias de túmulos. Têm acompanhado as visitas, eles acompanham e, às vezes, no final da visita, eles se identificam. Aí eles querem mostrar o túmulo da família, eles querem que a história daquele túmulo passe a ser incorporada ao roteiro, nos autorizam a fotografar, a mostrar. Então, assim, é um público muito diversificado. É uma relação, assim, histórica e que tem muito a ver com a nossa cidade, né? Se a gente observar todas essas características que você está apresentando, as pessoas estão se identificando porque cada um de nós tem essa história. Tem um parente que está ali, tem um pouco da saudade, né? E tem esse outro aspecto da beleza, porque é interessante encontrar beleza no lugar onde as pessoas muitas vezes só associam com a dor, né? E acho que a visita, ela propicia isso, né? Ela incentiva a prestar atenção nesses outros detalhes do cemitério, né? Um artista que fez algum ornamento para o túmulo, um personagem da história que está enterrado, esse incentivo a esse olhar diferente que é o interessante. Então, vamos aproveitar que tem visita agora. As visitas acontecem uma vez por mês, né? Todo mundo deve ter pensado, eu queria conhecer um pouco dessa história, o que a gente não consegue fazer aqui no programa, mesmo porque é a riqueza de observar, o olhar guiado facilita muito. Como é que funciona? As pessoas podem se inscrever? Isso, a gente pede para se inscrever até para ter um controle e não chegar a um fluxo muito grande se planejar, de pessoas no cemitério, porque ele está funcionando normalmente, né? Então, para não atrapalhar esse funcionamento normal. As inscrições são feitas na Fundação de Parques,
pelo telefone 3277-5398. A gente tem uma próxima agora domingo, ainda tem vagas. Normalmente é no último domingo do mês, então se quiser se programar para os outros domingos... 3277-5398. A Lu já fez ali rapidinho. Então a pessoa deve ligar ainda para esse final de semana, Ainda dá para participar. É possível, ainda tem vagas, vamos dizer assim. A pessoa liga, se inscreve, basta lhe dar o nome, não tem taxa. Não, é gratuito. Começa às 9 horas da manhã. E só para a gente concluir a experiência da visita mesmo, assim, o grupo normalmente direciona para como que termina uma visita dessa? Assim, termina nesse ambiente de reflexão, ou às vezes termina no ambiente histórico? Não. Cada grupo ele tem uma característica. E como, a princípio, sou eu quem conduzo as visitas, eu observo esse público, né, acompanho com eles os interesses e a gente conclui as visitas de acordo com a demanda, com o interesse. Na percepção. Cada visita... E cada olhar é um olhar. É um olhar diferente. Gente, muito obrigado pela entrevista. Que agradece. Tenham um bom dia a vocês. Obrigada. Daqui a pouquinho, vocês já pegaram todas as informações aí no telefone, vale a pena. Daqui a pouquinho nós voltamos e hoje é o Dia Nacional do Escritor e nós, além de falarmos do mercado dos escritores, também vamos fazer homenagens para escritores que recentemente nos deixaram. Nós voltamos já já.